casa caiu. A gota d'água dentro do Vasco da Gama e demissões vão acontecer. Acabou a palhaçada. Ou reformula ou cai. Ou deixa a amizade de lado ou cai para a Série B do Campeonato Brasileiro. E pelo visto, enfim, né? O senhor presidente Pedrinho começou a olhar mais para o Vasco do que para as suas relações. Porque nomes serão demitidos. Não à toa, hoje, o treino de Fernando Diniz foi cancelado. O único e primeiro treino antes de enfrentar o Lanús será amanhã, porque hoje será dia de demissões. Eu vou falar muito sobre isso aqui nesse Acorda Vascão com você. Será um Acorda Vascão bastante agitado, bastante movimentado, mas antes de começar, eu faço questão de trazer o meu pós-jogo de ontem. Trazer um trecho do pós-jogo após essa vergonha, após mais um vexame, dessa vez contra o Vitória. Se liga só nas palavras duras que eu disse lá no canal Bastidores do Gigante Vasco e depois volte aqui para eu falar muito sobre as demissões que acontecerão no Vasco nessas próximas horas de domingo. O torcedor vascaíno, mais uma vergonha no Barradão. Mais um papelão desse Vasco da Gama comandado pela turma. Pedrinho, Felipe, Marcelo Santana, Daniel Félix e companhia. Se o Vasco fosse um clube sério, mesmo, na quinta-feira, depois da goleada para o Puerto Cabello pelo placar de 4-1, uma goleada histórica, uma goleada vergonhosa, ridícula, absurda, uma das piores derrotas da história do Vasco, na quinta. Se o Vasco fosse um clube sério, na quinta teríamos uma entrevista coletiva, o presidente Pedrinho falando sobre o vexame e já comunicando que alguns profissionais estariam sendo demitidos e o Vasco passaria por uma grande reformulação, até mesmo, tá? Diante da vergonha, do fracasso contra o Puerto Cabello, avisando que alguns jogadores estariam retornando ao Rio de Janeiro e seria conversada a possibilidade de uma permanência por conta do vexame. Isso se o Vasco fosse um clube sério. Se o Vasco fosse um clube minimamente sério e até digo mais profissional, porque hoje não é. Hoje o Vasco da Gama não é um clube profissional. Então se o Vasco fosse um clube minimamente sério e profissional, hoje o técnico, o interino, o coordenador técnico, que seja, porque nada faz, sendo na beirada de campo, sendo fora de campo, nada faz direito. Então se o Vasco fosse um clube sério, profissional mesmo, tá? Se o Vasco fosse um clube de futebol profissional sério, hoje o técnico Felipe seria demitido do Vasco da Gama. Acabou. Felipe, meu amigo, irmão, isso Pedrinho falando pra ele, Felipe, eu sou teu amigo, sou teu parceiro de vida, mas cara, pra trabalhar no Vasco, meu amigo, não dá. Não dá. O Felipe não tem condições algumas de trabalhar no Vasco da Gama como técnico, como coordenador técnico, como diretor executivo, como auxiliar técnico, como que queira, ele não tem condições. O Felipe era jogador, fora das quatro linhas. Filipão, meu amigo, esquece. Me desculpe, cara, pra tu não dá. Olha, observa, você já está há quase 10 anos nessa brincadeira. Já passou por Tigres quando começou com Pedrinho e fracassou lá. Passou por Bangu, fracassou lá. Passou por Confiança, fracassou lá. Voltou pro Bangu, fracassou lá. Passou por Volta Redonda, fracassou lá. Tentou ser diretor técnico na Ponte Preta, fracassou lá. Pô, Felipe, o que tu quer mais, cara? O que tu quer mais, cara? Aí tu vem no Vasco que tu é irmão do presidente. E aí por isso que tu é o diretor técnico. Porque em qualquer clube sério, profissional, você não passa da porta. Da porta. Pô, cara, é impressionante. É revoltante, é angustiante o que acontece hoje no Vasco. Se é um clube minimamente sério, se o Marcelo Santana tá demitido, que não faz porcaria nenhuma dentro do Vasco. Se é um clube minimamente profissional, o Daniel Félix não estaria lá e não é de hoje, muito tempo. Porque se a derrota pro Puerto Cabello foi vexame, hoje a derrota, meu amigo, pro Vitória, ela é um absurdo. É um absurdo, não chega a ser um vexame como foi na quinta, na quarta. Mas é um absurdo porque o Vasco tem um a mais, desde os 30 minutos do primeiro tempo, sai na frente
leva a virada e termina o jogo ainda com possibilidade do Vitória fazer o terceiro, quarto gol e dar uma goleada com um a menos. O Vasco ele foi amassado taticamente porque o Felipe é fracassado como um técnico. Com todo o respeito do mundo, eu não vou até falar que ele é fracassado como técnico, mas ele não deu certo como treinador. Profissionalmente, é isso que eu quero dizer. Eu não quero dizer que a pessoa Felipe é fracassada, não. Eu não estou adjetivando o Felipe como pessoa. Eu estou dizendo que a carreira profissional do Felipe como técnico, fora das quatro linhas, é ruim. Dentro de campo, o Felipe é craque. Ídolo meu, o Felipe é meu ídolo. O Felipe foi o cara que em 2011, quando o Vasco conquistou a Copa do Brasil, eu lembro da cena do título dele chorando no banco de reservas ao lado do Diego Souza. Felipe, para mim, é ídolo. É o maior vencedor da história de títulos do Clube de Regatas Vasco da Gama. Isso jamais se apagará. Mas, como um profissional técnico, o Felipe, infelizmente, até o momento fracassou. Fracassou, cara. Felipe, como técnico, até hoje não deu certo. Pode vir a dar? Pode. Mas até o momento dele não dá certo. E dar certo tem uma distância. E o Vasco, ele tá nesse meio do caminho sendo prejudicado, cara. O Vasco está sendo prejudicado porque a diretoria queria o Felipe na beira de campo. É isso que dá a entender. O planejamento deles era o Felipe ser o técnico. Só que tá tão feia a coisa que eles tiveram que apelar e ir pra cima do Fernando Diniz com tudo. Então assim, cara, vergonha. Tu perder de 4 porque o Vasco foi amassado taticamente por conta do Felipe. Perder de 2, perdão, e fisicamente por conta do Daniel Félix. Gente, o Vitória engoliu o Vasco com um a menos. Não é normal isso. Isso não é normal em lugar nenhum. Lugar nenhum. Isso não é normal. Isso não é legal. Isso não é maneiro. Isso é fora da curva, cara. Absurdo. Assim, cara, é de se revoltar. É pra deixar o torcedor vascaíno maluco da cabeça. Completamente surreal o que aconteceu hoje dentro do Barradão. Definitivamente é o fim da linha. O Vasco precisa fazer uma limpa o quanto antes nessa atual diretoria. Eu espero que o presidente Pedrinho, os seus pares se movam para fazer alguma coisa. Porque, olha, do jeito que dá, que tá, não dá para ficar. Tá bom? Eu fico por aqui. Meu amigo torcedor vascaíno, é desse jeito. Deixa aí nos comentários se você concorda com tudo que foi dito no pós-jogo de ontem. Se houver o mínimo de profissionalismo, nas próximas horas, cabeças irão rolar. E pelo visto há, né? Enfim, uma gota de profissionalismo no Vasco. Porque ontem, de madrugada, teve reunião dos nomes dos cabeças da SAF Cruz Maltina para definir as demissões que acontecerão. Então fique ligado aqui nesse Acorda Vascão, porque eu vou trazer muita coisa para vocês, informações importantes sobre toda essa situação envolvendo, né, demissões no Vasco, treino suspenso, falar um pouquinho também sobre tudo que rolou ontem no Vasco Vitória, a entrevista coletiva de Felipe. Teremos aí um Acorda Vascão bem agitado para você logo nessa manhã de domingo, nessa manhã de Dia das Mamães, né? Que chega, meu amigo vascaíno, bastante agitada para você. Mas rapidinho aqui, só antes de começar de fato as informações, como sempre faço no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão às 7, Fala Gigante à tarde e o Boa Noite Gigante à noite. Então, você aí, amigo torcedor, não saia desse vídeo sem se inscrever. Se inscreva no nosso canal, larga o dedo aí no like e venha fazer parte da família canal Gigante Vasco. Eu conto muito aí com você, conto muito com o seu apoio, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Show? Vambora então, vascaíno, sem muita enrolação, né? Falar logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com vocês este Acorda Vascão, falando, é claro, sobre o que rolou ontem na partida entre Vasco da Gama e Vitória. Tenso, pois o Vasco ontem, de forma inacreditável, de forma absurda, de forma revoltante, perdeu. O Vasco perdeu para o Vitória pelo placar de 2-1, com um a mais desde os 30 minutos da primeira etapa. O Vasco passou aí praticamente um tempo e meio com um jogador a mais e mesmo assim foi derrotado. O Vasco terminou a partida chegando 16 vezes ao gol do goleiro Arcanjo, Lucas Arcanjo, enquanto o Vitória terminou a partida chegando 12 vezes ao gol do goleiro Léo Jardim. Uma partida, por incrível que pareça, equilibrada, mesmo com a vantagem numérica do Vasco da Gama no time, se comparado aos jogadores de linha do Vitória. O Vasco que novamente perde
chega ao seu 8º jogo sem conquistar uma vitória. O técnico Felipe, com quatro partidas no comando da equipe, teve 3 derrotas e nenhuma vitória, números absurdos que comprovam de fato que, querendo ou não, triste ou não, comprovou que ele não tem condição alguma de ser o técnico do Vasco. Eu acho que nesse momento o Felipe profissionalmente não tem condição de ser técnico de nenhum clube, tanto que não deu certo por onde passou. Mas principalmente olhando pelo olhar de um torcedor vascaíno se tratando de Vasco, esquece. Felipe Vasco da Gama é algo que de fato não combina. E o clima é muito ruim, o clima é muito complicado. Antes mesmo do Felipe entrar já era, né? O Felipe pegou o Vasco da Gama que nos últimos 4 jogos, né, que vieram antes da entrada do Felipe no comando técnico do Cruz Maltino, já eram 2 derrotas e 2 empates em 4 partidas. Só que o Felipe entrou e o aproveitamento diminuiu, porque o Vasco perdeu 3 e empatou 1. E somado os 4 últimos jogos do Carille, mais os 4 únicos jogos do Felipe, são 8 jogos, 3 empates, 5 derrotas, um aproveitamento de 12,5%, 4 gols marcados, apenas 11 gols sofridos, 7 grandes chances criadas em 8 partidas, 20 grandes chances cedidas, assim, muito ruim o trabalho do Felipe ao lado, acompanhando os últimos 4 jogos do Fábio Carille. E se parar, o Vasco teve alguns joguinhos aí que era para se ganhar. Lanús em casa, Puerto Cabello na Venezuela, Vitória, né, na Bahia, Ceará no Castelão, jogos, meu amigo, que dá para se conquistar uma vitória, jogos esse que nenhum o nosso Cruz Maltino venceu. E não à toa, né, a situação do Felipe nesse momento é bem tensa, mas tenso mesmo estava ontem também na entrevista coletiva o técnico interino. Muito questionado, muito perguntado sobre o desempenho do Vasco, ele tentou fugir um pouquinho da resposta. E eu trago aqui agora as palavras do hoje ainda interino, coordenador técnico, mas talvez até o final do dia vai que não possa mais ser um nome que pertence ao departamento de futebol do Vasco, porque a limpa vai acontecer. Já já eu trago aqui as palavras, trago geral aqui as notícias de tudo que está acontecendo, mas antes eu quero que você veja as palavras do Felipe, maestro. Se liga só. Um resultado péssimo em relação com jogar com um jogador a mais desde o primeiro tempo e você não sair vencedor. Isso é muito ruim. O jogo estava controlado, apesar de a gente não ter criado inúmeras chances, mas o jogo estava controlado, com um jogador a mais. E infelizmente em 2 bolas, principalmente no primeiro gol, na bola parada, os 2, né? O segundo rolou, fez uma movimentação, mas enfim, com um jogador a mais, você tomar 2 gols realmente é inadmissível. A situação do clube, muitos anos com dificuldades, algumas gestões que a gente está pagando essa conta agora. Acho que tanto o presidente como eu, por ter sido criado e ser vascaíno, a gente sofre muito, mas a gente, da mesma maneira que aceitou esse desafio de reerguer o Vasco a voltar às suas grandes conquistas, e a gente está passando por esse momento turbulento, a gente tem que se unir. Seria muito mais fácil para mim e para o presidente ficar em casa, mas a gente está disposto aí a tentar colocar o Vasco no seu devido lugar, tentar organizar a casa. Óbvio que o torcedor está cansado, como eu também, de passar por momentos difíceis, mas infelizmente o processo é doloroso, mas eu acredito que a gente vai ter um final feliz. Obrigado, Felipe. Boa noite. Bom, amigo torcedor vascaíno, então, como o próprio Felipe disse e expressou através de suas palavras uma pressão bem grande internamente dentro do Vasco, que não poderia ser diferente. Após a derrota ontem pro Vitória, volto a repetir que eu acho necessário falar isso aqui, uma derrota vergonhosa, uma derrota ridícula. Você perdeu uma partida de virada com um jogador a mais durante a grande parte do jogo e terminando a partida taticamente sendo engolido pelo adversário e fisicamente também, é algo que está muito esquisito, precisa ser o quanto antes estudado e resolvido. Vasco não pode perder jogos como perdeu ontem para o Vitória, como perdeu quarta para o Puerto Cabello, isso está errado. Está muito errado, inclusive. A vitória ontem fez com que o Vasco caísse para a zona do rebaixamento, a situação é
vergonhosa. O Vasco hoje é o 17º colocado brasileiro, tem 7 pontos conquistados em 24 disputados. Uma situação muito ruim, um clima de muita pressão e diante de tanta pressão feita, mudanças acontecerão. Ontem, após a partida contra a equipe do Vitória em Salvador, a diretoria do Vasco se reuniu e colocou como pauta da reunião antecipar modificações decisivas no departamento de futebol do Vasco da Gama. A diretoria vai antecipar decisões que já estavam sendo estudadas, ou seja, demissões. Demissões irão acontecer dentro do Vasco da Gama, isso está, meu amigo torcedor vascaíno, confirmada. Mudanças importantes e sérias acontecerão no organograma de futebol do nosso Cruz Maltino, ou seja, nos cargos que hoje fazem o futebol do nosso Vasco da Gama. Diante disso, né, nomes como o próprio diretor executivo Marcelo Santana, que vem sendo muito contestado, é um dos que nem podem, irão rodar nessa situação. Marcelo Santana ele será demitido nessas próximas horas de domingo, esse anúncio vai acontecer. Internamente, o clima não é nada bom para ele, o presidente Pedrinho vai recebendo forte pressão para que a demissão aconteça. Marcelo Santana, que chegou ao Vasco por ter já uma relação tanto com o Pedrinho quanto com o Felipe, relação essa que o credenciou a chegar ao Vasco da Gama. Me desculpe, é a minha opinião, profissionalmente o Marcelo Santana não tinha currículo algum para ser um diretor executivo de um dos maiores clubes do futebol brasileiro, um diretor executivo que estava no América de Natal, clube de terceira divisão do Brasil, e do nada chegou ao Vasco. Isso não tem currículo. A passagem dele pelo América de Natal, que não durou nem um semestre, não o credenciou a chegar ao Vasco. Ele chegou ao Vasco por conta de um relacionamento pessoal e não por conta do seu profissionalismo. Então, essa pressão feita adiantou, Marcelo Santana será demitido. Além disso, também outros nomes irão, como se diz na frase, rodar. A ideia internamente é melhorar esse ambiente do Vasco que não está nada bom. Até se fala do nome de Felipe Maestro. E aí, a informação que eu tenho é que isso tá sendo cogitado nos bastidores, mas aí é a minha opinião, acho muito difícil, porque o Felipe é alguém que tem uma relação muito boa com o presidente Pedrinho, é alguém que veio ao Vasco, né, junto com o Pedrinho lá no início do mês de maio, e a demissão do presidente Pedrinho, meu amigo, significaria muita coisa, tá? Muita coisa, a demissão, perdão, do coordenador técnico Felipe representaria muita coisa, então eu acho que não vai acontecer, mas acho necessária. O que eu disse lá no início do vídeo eu não tiro absolutamente nada. O Vasco tendo um departamento de futebol sério hoje, Marcelo Santana e Felipe seriam demitidos. Outro nome que também tem grande chance de ser demitido é o Daniel Félix, um nome que a diretoria do Vasco já vem recebendo forte pressão também nos bastidores para uma demissão. Ou seja, amigo, a pressão é forte, cabeças irão rolar e até por isso que hoje o treino foi cancelado. Tinha marcado hoje um treino no CT Moacir Barbosa sob o comando do técnico Fernando Diniz, a primeira atividade dele, mas diante dessa situação de demissões, a ideia do Vasco é fazer uma limpa hoje nesse domingo para amanhã recomeçar, escrever novas linhas. E para você escrever novas linhas, às vezes é necessário você rasgar uma folha para recomeçar, apagar para recomeçar, e é isso que o Vasco entende que precisará ser feito. Dar um dia de pausa, dar um dia sem treinos, de descanso, para que haja tempo para o departamento de futebol trabalhar, demitir quem tiver que demitir e na segunda-feira ter um novo clima dentro do CT Moacir Barbosa. A ideia nesse momento é melhorar o ambiente da melhor maneira possível para que Fernando Diniz inicie o seu trabalho dentro do Vasco da Gama. O que você acha disso, amigo? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Coloque aí se você concorda com a demissão de Marcelo Santana, se você é a favor da demissão de Felipe e muitas outras situações, nomes que vão cair nessas próximas horas do Vasco. Cabeças, meu amigo torcedor vascaíno, irão rolar, tá? Até para complementar aí essa informação, agora há poucos minutos, agora não, perdão, ontem de madrugada, por volta de 00:10, o GE até trouxe uma informação bem interessante com relação a essa situação de Pedrinho, Marcelo Santana, deixando muito bem claro que essas mudanças elas são necessárias hoje, vistas internamente, para amenizar a pressão e trazer, como a gente acabou de trazer a vocês, novos ares dentro do Vasco. A avaliação interna é de que o problema do time é mental, não técnico ou de ambiente.
não há rusgas no elenco ou problema de relacionamento, mas o que é apresentado nos treinos do dia a dia não é mostrado em campo. Então, diante disso, né, meu amigo torcedor vascaíno, por isso que internamente se entende que há a necessidade dessa mudança. Até o próprio Felipe tem risco sim de ser demitido. Até amanhã, meu amigo. Muita coisa vai mudar. Então, desde já, fique de olho e já se inscreva no nosso canal, porque você não vai poder nem piscar. Se piscar, vai perder. Então, se inscreva aí, ative o seu sininho de notificação, vem com a gente, vem com o canal Gigante Vasco, para você nunca perder absolutamente nada se tratando do nosso Cruz Maltino. O que vamos? Curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas!